Feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar porque esta palavra mexeu com a gente, ó Pai. Eu te agradeço porque o Teu Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da morte e do juízo. É o Senhor quem nos chama para a Tua presença todos os dias. Isso porque, meu Pai, o nosso coração tem uma tendência para o pecado. Nós temos uma tendência em desviar dos Teus caminhos, do Teu propósito. Mas hoje nós estamos aqui, Senhor, confiantes de que o Senhor está fazendo uma obra no nosso coração. Pai, eu oro por essas pessoas que têm tantas necessidades, tantos pedidos de oração elas têm mandado aqui. E eu te peço, Senhor Jesus, atende cada pessoa. Oh, meu Deus, muda a história deste homem e desta mulher. Muda a vida desses irmãos, meu Pai. Eles têm orado comigo dia após dia. E eu creio que debaixo desta bênção, debaixo desta unção que o Senhor colocou no meu ministério, essas pessoas serão abençoadas. Eu te peço, Senhor Jesus, cura esta mulher, cura este homem, cura as feridas na alma e também as doenças físicas. E principalmente, meu Pai, renova a nossa fé. Eu sei que tem pessoas aqui que estão caindo em pecados sexuais. A Tua palavra diz, Senhor, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Oh, meu Deus, não nos deixe contaminar o nosso corpo. Ele é tão precioso. Foi o Senhor quem nos presenteou com ele. Por isso eu te peço, ó Deus, nos livra das tentações. Nós acabamos de ler aqui hoje, ó Pai, que antes da tentação, o Senhor já providenciou o escape, a saída. Por isso eu te peço, ó Deus, dá-nos força para vencer as obras da carne, as tentações do inimigo. Senhor, nós queremos caminhar contigo até o fim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora por cada pessoa que está carente na alma, que tem deixado as emoções aflorarem acima da sua fé. Eu oro por cada uma dessas pessoas, meu Pai, e eu te peço, renova elas na Tua presença. Traga, Senhor, a ovelha perdida para os Teus braços. Traga, Senhor, aquela pessoa que já não tem orado há tanto tempo, tem alimentado a sua mente, o seu coração com tantas coisas fúteis nas redes sociais, com más amizades. Jesus, traz de volta a chama do primeiro amor. Não deixe que a gente caia mais em tentação e nos mesmos erros de sempre. Nós cremos, meu Pai, que existe sobre nós agora a Tua unção, o Teu poder que está quebrando todo jugo, toda prisão na alma. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço. Eu te peço, meu Pai, faça com que essa corrente de fé e de oração aumente cada dia mais. E que o Senhor, meu Pai, toque no coração de cada um que está me ouvindo para compartilhar com as pessoas certas, as pessoas que realmente vão precisar hoje, e que elas possam comentar e dar o testemunho de que Deus falou com elas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, me responda uma coisa. Como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação, com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva para que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.
disse, a mensagem de hoje vai trazer libertação para a sua vida e, consequentemente, para a sua família, para a sua geração. Isso porque, quando nós quebramos o ciclo, um ciclo de pecado, um ciclo destrutivo, bênçãos caem sobre nós de forma sobrenatural, irmãos. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu tomei a decisão de romper com o pecado, a antiga vida que eu tinha, Deus começou a me abençoar, a me libertar de tantas coisas, e graças a Deus, nenhuma resistência do inimigo, nada pôde frustrar os planos do Senhor. Nenhuma pessoa, nem o demônio, nada pode impedir a obra de Deus na vida daquele que toma uma decisão de caminhar com o Senhor. Aleluia! Irmãos, hoje eu senti no meu coração muito forte de explicar por que muitas vezes você cai no mesmo erro. Porque você sabe que aquilo é pecado, você sabe que é errado, e mesmo assim você acaba caindo em tentação, você acaba desobedecendo ao Senhor. Irmãos, o interessante é que hoje em dia nós temos muitos recursos para conhecermos mais a Deus, e mesmo assim parece que é tão difícil caminhar com Ele, não é verdade? Hoje nós temos a Bíblia não somente impressa, mas nós temos também no celular, aplicativos, tem vários sites com mensagens, inclusive eu tenho o meu próprio site, se você quiser conhecer depois, é www.pastorantonijunior.com.br. Lá eu escrevo mensagens, todas separadas por temas, e é uma bênção. Então hoje é muito fácil o acesso a conteúdos que podem ser edificantes. Quantos livros nós podemos comprar? Eu mesmo já escrevi 6 livros. E se você deseja recebê-los na sua casa, eu tenho um site também, uma loja virtual. O site é www.presentecristão.com.br, tá bom? Então, irmãos, eu quero dizer que hoje em dia é muito fácil o acesso. Mas o problema é que muitas vezes nós gastamos o nosso tempo procurando somente entretenimento. Basta você olhar os vídeos aqui no YouTube, basta você reparar nas redes sociais, todas elas são voltadas para isso. Então nós somos bombardeados o tempo todo de informações fúteis, fora da palavra de Deus, e com isso fica difícil realmente nós mantermos uma comunhão viva, eficaz, na presença do Senhor. E por que será que nós não usamos esse tempo tão precioso buscando conhecer mais a Deus? Irmãos, é porque nós somos falhos, nós somos os culpados, e não adianta colocarmos a culpa no pastor, colocarmos a culpa nas pessoas, na nossa própria família. A verdade é que nós temos tempo de sobra e muitas vezes nós não aproveitamos da melhor maneira. Eu sei que você tem orado comigo aqui de manhã, mas eu sei também que você pode orar comigo à tarde, à noite. Eu tenho colocado 3 vídeos todo dia, de segunda a segunda. E eu venho te convidar a aprender da Bíblia junto comigo aqui diariamente, tá bom? Então, irmãos, a verdade é que nós somos os culpados e nós precisamos corrigir isso na nossa vida. Muitas vezes nós repetimos os mesmos erros, porque nós não estamos priorizando a Deus na nossa vida. E hoje eu quero te mostrar 3 razões porque nós estamos sempre caindo nos mesmos erros. E a primeira razão é porque nós achamos que somos autossuficientes, que não precisamos realmente da ajuda do Espírito Santo, da ajuda de outras pessoas. E é por isso que a gente comete os mesmos erros. Irmãos, precisamos saber que sozinhos nós não vamos conseguir nada. E eu quero ler com você uma passagem de 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 12. Preste muita atenção no que está escrito. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Deixa eu explicar uma coisa para você. O pecado que você e eu cometemos, ele nos afasta da glória de Deus. Ele faz separação entre nós e Ele. É isso que está escrito em Romanos capítulo 3, o versículo 23. E por isso, irmãos, para que nós pudéssemos resistir às tentações hoje, foi necessário que os nossos pecados caíssem sobre Jesus lá na cruz. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos e Ele venceu o pecado por nós. E ao 3º dia Ele ressuscitou e agora o Espírito Santo vem morar na vida de todos aqueles que creem no seu sacrifício. E então, quando você se arrepende dos seus pecados e você crê que Jesus morreu no seu lugar e que Ele ressuscitou, neste momento você nasce de novo.
Ou seja, você estava morto nos seus pecados, mas agora você nasceu de novo. Não de forma física, mas de forma espiritual. E agora você não está sozinho mais. O Espírito Santo é aquele que vai te convencer do pecado todos os dias. É Ele que vai te encorajar a abandonar o erro, a viver em santidade. E Ele garante a sua parte, porque, como nós acabamos de ler aqui, quando nós somos tentados, Ele já preparou o escape. Mas irmãos, infelizmente, na maioria das vezes nós somos teimosos. Nós achamos que conseguimos sozinhos e então nós não queremos ouvir os alertas do Espírito Santo. E quando a gente faz isso, se torna algo muito perigoso. Sabe por quê? Porque o pecado, ele vai endurecendo o nosso coração. Tem pessoas que pensam assim: quando eu estiver mais velho, quando eu estiver lá com meus 80, 90 anos, aí eu me arrependo dos meus pecados e Deus vai me salvar, vai me levar para o céu. Não caia nesse engano, nessa mentira do diabo. Sabe por quê? Quanto mais tempo você fica no pecado, mais ele endurece o seu coração. E aí o arrependimento, ele vai estar mais distante de você. E afinal, o que é o arrependimento? É você mudar a sua rota. É você estar indo num caminho que você descobre e você percebe que é um caminho de destruição. E aí você decide dar meia volta. E aí você faz a conversão. Sabe quando você vai com seu carro e você percebe que errou a pista? E então você faz uma conversão para voltar naquela mesma direção. E assim também tem que acontecer na sua vida espiritual. Você estava caminhando em direção ao abismo, ao pecado, à condenação eterna. Mas agora Jesus entrou na sua frente e Jesus espera o arrependimento. Ele já liberou o perdão, porque Ele morreu pelos seus pecados. Ele já pagou sua dívida. Mas agora você tem que ir até Ele em arrependimento, decidido a mudar de vida e caminhar com Ele. Amém? Então a primeira razão porque a gente está sempre caindo no mesmo erro é porque nós nos achamos autossuficiente. E isso é uma mentira. Nós precisamos de Deus o tempo todo. Aleluia. E a segunda razão porque nós estamos sempre caindo em tentação é porque nós temos nos espelhado em homens que são falhos como nós. Irmãos, muitas pessoas ficam olhando para o ser humano e aí quando essas pessoas caem, quando um pastor, um líder religioso cai, nós ficamos sem referências e nós acabamos caindo também. É por isso que nós devemos olhar somente para Jesus, porque Ele sim sabe como nós podemos vencer as tentações. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos abrir mão do pecado e dos embaraços dessa vida. Isso porque tem coisas, irmãos, que não são pecado. Talvez um videogame, talvez uma amizade, talvez um encontro com os amigos, mas se aquilo se tornar um embaraço, então nós estamos sendo prejudicados. E é por isso que a Bíblia diz nesse mesmo capítulo de Hebreus capítulo 12, diz que a única forma de vencermos o pecado e esses embaraços ao nosso redor é olhando firmemente para Jesus. Ele deve ser o nosso maior referencial e não os pastores, os líderes, os amigos ou até mesmo os nossos pais. Isso porque Jesus é o único que nunca falha. Nós podemos sim admirar uma pessoa, receber os seus conselhos e até mesmo querer seguir o seu exemplo, mas devemos entender que todos nós somos falhos e o único que não pecou e o único que andou em total comunhão com o Pai foi Jesus Cristo. Amém? Se Deus está falando com você agora, escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo hoje. Aleluia! Isso vai encorajar outras pessoas a quererem ouvir esta mensagem. Irmãos, a terceira razão porque nós estamos sempre caindo no mesmo erro é que nós gastamos tempo com tudo menos com a Bíblia. Deixa eu te explicar uma coisa. Aqui no meu canal eu só falo da palavra de Deus porque eu já entendi que ela é a base da nossa vida. Jesus disse que se nós ouvirmos as suas palavras e praticarmos, seremos comparados a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e vieram as tempestades, as inundações, mas aquela casa permaneceu firme, porque a rocha é a palavra do Senhor. Amém? E a Bíblia mostra que quando o diabo tentou Jesus no deserto, ele não acusou ele, mas ele quis simplesmente colocar dúvidas no seu coração a respeito do Pai. E hoje, irmãos, ele age exatamente da mesma forma. Satanás tenta nos desviar aos poucos das promessas do Senhor, nos fazendo acreditar que nós não vamos conseguir esperar por elas, que nós não seremos fiéis até o fim. Mas tudo isso é mentira. Quem nos capacita, quem nos fortalece é o Senhor.
Muitas vezes também Ele se aproveita da nossa carência e Ele nos oferece um caminho mais fácil. A Bíblia diz que Jesus estava com fome naquele deserto e então o diabo disse: se você é o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu usando as Escrituras, usando a palavra, e Ele disse: nem só de pão viverá o homem. Então, irmãos, Jesus conhecia a Bíblia. E o interessante é que não tinha nada de errado em transformar pedras em pães, porque Jesus era Deus, Jesus tinha todo o poder. Mas se Ele cedesse àquela tentação, Ele estaria reconhecendo que o Pai não poderia saciá-lo. E como foi que Jesus venceu aquela armadilha do diabo? Ele usou a Bíblia para sair daquela emboscada. E nós, será que conhecemos a Bíblia para resistirmos ao mal? Enquanto nós não criarmos o hábito de estudar, de meditar na palavra, as nossas dúvidas vão sufocar a nossa fé e elas podem nos fazer cair. Então deixa eu te falar uma coisa, não deixe que as tuas dúvidas te mantenham em cima do muro. Alimente-se da palavra, porque a Bíblia mesmo diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Eu espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. Então entenda uma coisa de uma vez por todas: sem a palavra de Deus no seu coração, você está muito suscetível a cair em tentação. O rei Davi, ele disse certa vez nos seus salmos, ele disse assim: eu escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, meu querido, Deus não quer que você fique caindo sempre em tentação. Ele não quer que você fique repetindo os mesmos erros, mas Ele quer te libertar de uma vez por todas. E não se esqueça também da oração, porque a palavra tem que andar junto com a oração. Talvez você me pergunte: mas pastor, qual é o mais importante, a oração ou a palavra? E aí eu te pergunto, qual é o mais importante para um passarinho, a asa da esquerda ou a asa da direita? As duas são importantes.